Meus irmãos e minhas irmãs, todos aqueles que nos acompanham em casa, rezando nesta celebração eucarística, onde iniciamos com esta missa vespertina, iniciamos o tríduo pascal. Este é o primeiro ato deste tríduo, celebrar a instituição da Eucaristia. É importante, meus irmãos, que todos nós fiquemos atentos à liturgia da igreja. Se nós mergulharmos naquilo que a igreja nos propõe, nos ensina e nos chama, nós viveremos muito bem a nossa fé. Fé que é tão linda, tão bela, tão rica de significados, que nos engrandece, que nos aproxima de Deus. E nesta Eucaristia, meus irmãos, é a Eucaristia por excelência, pois hoje a igreja revive a sua instituição, a instituição da Eucaristia. Jesus, sabendo que ia dar a vida por nós numa cruz, que iria ser morto para nos salvar, quis deixar para nós, quis ficar no meio de nós, de uma maneira mais visível, mais palpável, mais concreta no meio de nós. E a melhor maneira que Jesus achou para ficar no meio de nós, foi deixando seu corpo, seu sangue, como alimento para a nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, não há maior presente de Deus para nós do que ficar no meio de nós, como forma de pão, como forma de vinho, como forma de alimento para a nossa vida. Como é precioso, como é belo, como é gostoso, meus irmãos, amar, adorar, entrar na igreja e poder dobrar os joelhos em adoração, não perante uma imagem, mas perante o sacrossanto corpo do Deus vivo, presente nos tabernáculos, nos sacrários das nossas igrejas. Esse é o presente de um Deus que achou pouco morrer na cruz e ainda quis ficar no meio de nós, numa forma tão simples, tão singela, cantado por Padre Zezinho, um bocado de pão e um pouco de vinho, para alimentar a nossa fome de tê-lo cada dia mais, perto de nós, junto de nós, no nosso corpo, na nossa vida. É dom, é presente, é graça, é mistério de Deus, que nós hoje festejamos, que nós hoje celebramos. Deus que fica no meio de nós, que quer ficar mais perto de nós, na forma de pão, na forma de vinho. Por isso, meus irmãos, hoje, nesta liturgia sagrada, nós trazemos a memória, não só trazemos a memória, nós revivemos a instituição da Eucaristia, este dom para a igreja. O que seria da igreja, o que seria de nossa fé, sem a presença real e viva de Jesus na Eucaristia? Por isso hoje, nós cantamos com tanta alegria, com tanta vibração, o glória a Deus, para glorificá-lo pelo presente de amor que Ele nos deixou, que é o seu Filho, vivo no meio de nós. Celebramos a instituição do sacerdócio, com esta Eucaristia, com aquela liturgia que Jesus celebrou com os discípulos, lá no cenáculo. Jesus também institui o sacerdócio, que são esses homens que trazem para nós Jesus vivo, presente, eles que fazem nascer, brotar do nada, Jesus presente na Eucaristia, para que nós tenhamos a Ele, não só a Eucaristia, mas todos os outros sacramentos
que vem a nós por meio do sacerdócio instituído pelo próprio Jesus Cristo. Nessa Eucaristia também, meus irmãos, mesmo celebrando com alegria, com fé, a instituição da Eucaristia, do sacerdócio, que é a riqueza, que é a beleza da igreja, mas também Jesus, ao deixar esta celebração, ele entra no seu caminho para o Calvário. É traído, é caluniado, é injustiçado, é perseguido e é humilhado. Tudo isso, meus irmãos, por nosso amor, por nossa causa. E nós precisamos pagar amor com amor. Nós precisamos amar aquele que nos amou desde toda a eternidade, nos amou, e nós precisamos amar com atitudes, com gestos, com ações, não amar somente da boca para fora, mas expressar esse amor a Jesus que dá a vida por nós. Quantas pessoas nesses dias, quantas pessoas agora estão nos acompanhando, rezando, demonstrando seu amor, sua fé, mesmo em casa, privados, demonstrando que de fato Jesus é o Senhor de nossa vida, aquele que deu a vida, aquele que se entregou por nós. Meus irmãos, nesta Eucaristia, entrelaçado com esse presente que é Jesus, vivo na Eucaristia, Jesus também nos dá uma grande lição de humildade, de serviço, de amor. Jesus se rebaixa da sua grandeza, do seu esplendor e da sua glória, para lavar os pés dos discípulos. E o final do Evangelho termina, Jesus que diz para nós: dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa. Nós que comemos e comungamos do corpo santo do Senhor, nós que o servimos cada dia com a nossa vida, devemos imitá-lo. Imitá-lo como? Na humildade, no serviço, lavando os pés uns dos outros, assim como fez Jesus. Mas hoje, como é que nós iremos lavar os pés dos nossos irmãos? Servindo a eles, cuidando deles, estando presente junto àqueles que nada têm, nem ninguém tem para cuidar, nem há alguém que enxugue, que lave os seus pés. Jesus deu esse exemplo, para que nós também, que seguimos a Ele, façamos o mesmo. Portanto, meus irmãos, louvemos ao Senhor, pelo dom precioso da Eucaristia, pelo dom precioso do sacerdócio e do serviço, que hoje Jesus institui para nós, como presente, como dádiva para a nossa vida, para o nosso crescimento nesse caminho que fazemos até Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, deveríamos ter o momento do lava-pés. Porém, a pandemia nos priva deste gesto tão bonito, de repetirmos esse gesto, de lavar os pés. Mas convido a todos que estão em casa, que estão aqui na igreja, no santuário, a fecharem um pouco os olhos e recordar tantas vezes nós que presenciamos esta cena nas nossas igrejas e hoje privados, mas com a esperança de que veremos despontar o dia em que todos nos reuniremos. Por isso vamos, com esse espírito de oração, de silêncio e de contrição, reviver com essa música, recordar aquela cena tão linda, tão bela, aquela expressão de humildade e de amor de Jesus, que lava os pés dos seus discípulos.
Jesus, erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não porque és, não terás parte comigo, se não lavar os meus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se o vosso Mestre Senhor vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a missão que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros. Jesus para os seus, dou-vos novo mandamento, deixo ao partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros.